Mais uma vez aqui nós estamos para bater um papo sobre as eleições. Mariano Cabreira, consultor político, um prazer estar aqui com vocês nessa quinta-feira às 8 horas da manhã. E antes que eu me esqueça, por favor, clique aí para você me seguir no Instagram, tá certo? E você também pode me acompanhar no YouTube. O canal é Mariano Cabreira. É só se inscrever, acionar o sininho lá para você acompanhar todas as postagens que nós fazemos sobre táticas eleitorais. Eu postei durante a semana nas redes sociais perguntando qual eram as suas dúvidas, se você quisesse debater sobre as eleições, além daquele que nós falamos sobre as campanhas eleitorais. E aí a minha amiga Nilza Balbueno pediu para falar um pouco sobre a conjuntura nacional e o Edson Bobadilha pediu para falar um pouco sobre as federações partidárias. Portanto, vamos abordar rapidamente esses dois assuntos aqui nessa nossa live, tá certo? Eu quero começar falando sobre a conjuntura nacional, dizendo para você que toda análise que nós fazemos sobre qualquer assunto, ela parte da perspectiva do que nós chamamos do nosso ponto de vista. O que é um ponto de vista? É exatamente isso que a expressão diz, é um ponto. A partir desse referencial, da onde que eu inicio a minha análise, esse ponto, para cada pessoa, ele é determinado pela sua educação, obviamente, pela sua ética, pela sua cultura, enfim, por tudo aquilo que o cerca, pelo meio ambiente que te cerca. Portanto, o meu ponto de vista, ele vai refletir a minha educação, minhas informações, meu referencial teórico e tudo isso numa questão de classe, certo? Quero dizer que minha análise não é isenta, obviamente, da minha opinião pessoal, daquilo que forma a minha visão política dos fatos. O mesmo fato, ele pode ser olhado por diversos pontos de vista e diversos ângulos. Portanto, vamos deixar de explicações e vamos direto ao nosso conteúdo sobre a conjuntura nacional. A conjuntura, ela não pode ser vista só no momento, só essa realidade. Ela tem que ser olhada numa perspectiva histórica, pelo menos do último ano, dos últimos 2 anos, dos últimos 3 anos. E na conjuntura nacional nós não podemos deixar de analisar a partir do ponto de vista, ou a partir daquilo que nós vemos o governo federal, as suas ações, as suas diretrizes e a sua postura política, certo? Vamos lá, então o que nós podemos analisar no governo Bolsonaro para refletir nas próximas eleições e que refletirá nas próximas eleições com os diversos eventos que pode vir a acontecer. O Bolsonaro foi eleito numa onda no combate à corrupção, em que todos os meios de comunicação, a sua grande maioria, faziam a propaganda da Operação Lava Jato como uma enxurrada de informações, de delações premiadas, e todo dia quando você assistia a televisão, você via aquele duto jorrando dinheiro no esgoto, aquela coisa toda. Em cima disso foi feita as últimas eleições. E para complicar ainda, ou pelo menos para consolidar o candidato que se intitulava antipetista, que ia acabar com a corrupção, que ia matar bandido, que ia trabalhar pela segurança pública, essa coisa toda, houve o atentado, a facada em Minas Gerais, lá, que acabou levando ele à vitória. Nessa vitória eu quero registrar uma coisa, não houve nenhum debate sobre programa de governo. Esse governo foi eleito sem nenhum programa que fosse debatido com a população de como que se enfrentariam as questões básicas da população mais carente do Brasil. O problema das transferências de renda, da casa popular, do salário, da saúde, enfim, esse debate não foi colocado naquela oportunidade de como isso seria feito.
Foi feito um debate, obviamente, com as elites. O Paulo Guedes foi indicado por um grupo de empresários que acabou fazendo uma aliança econômica muito forte com banqueiros, com a indústria transnacional, com os interesses dos americanos, os fundos de pensões, que acabaram sendo vitoriosa nessa eleição. A gente sabe que o histórico do presidente Jair Bolsonaro é de um militar indisciplinado que foi expulso do exército, era tenente e foi promovido a capitão para ir para a reserva, portanto ele é intitulado capitão, mas nunca exerceu, né, essa autoridade, nunca foi, ele foi promovido para ir para a dispensa como capitão. Ele chegou a tenente no exército e foi expulso pela sua insubordinação, por planejar atentados, por melhoria de salário, enfim, uma série de desobediências, de quebra de disciplina. De lá para cá, ele não parou de fazer campanha e vem fazendo campanha diariamente com as carreatas, motociatas, com lanchas, enfim, ele vem fazendo campanha, ele não parou de fazer campanha. Ele militarizou a sua administração, tá? E ele vem sucessivamente, quando ele estava bem avaliado no primeiro ano, não tinha-se muito as ameaças de golpe, mas ele sempre dizia que ele era o comandante em chefe das Forças Armadas, chamando de meu exército e tal. Mas o que chama atenção, o grande marco desse primeiro mandato, é que ele nunca se reuniu com nenhuma representação de trabalhadores, nunca fez nenhum gesto para a população mais desassistida do país. Para quem trabalha, não houve nenhum benefício. E quero marcar aqui a questão do 7 de setembro e a carta que ele assinou. O que significou aquilo? Ele planejava claramente todas as movimentações, era de um golpe. Ele imaginava que a sua milícia invadiria o STF, que ele colocaria o exército na rua em nome do bem e da ordem, e aí ele assumiria porque o STF estaria invadido, e ele assumiria, portanto, um papel mais tutelando a partir do judiciário e a sociedade civil. Isso falhou. A greve dos caminhoneiros que começaram a ameaçar um desabastecimento, e isso colocaria a população contra ele. Ele foi, de certa forma, obrigado pelo status quo a convocar o Michel Temer, que foi o comandante das maiores reformas que aconteceu no governo Michel Temer, mas também no governo Bolsonaro. A reforma da Previdência é uma proposta do Michel Temer com a reforma trabalhista e o teto de gastos. Essas três reformas credenciaram o Temer como interlocutor dessa força econômica que veio e colocou essa condição de fazer aquela carta à nação e sair desse discurso golpista naquele momento. Mas para isso, obviamente, houve um acordo de não se mexer no Guedes, de mantê-lo no governo, numa aliança militar, poder econômico, uma boa parte da mídia, isolando, protegendo o Guedes, a parte econômica do governo, o interesse das elites de que essa política tem que continuar. Isso é que dá resultado à sustentação do governo Bolsonaro. Agora, tem as pesquisas que indicam o crescimento do Lula e que indicam que o bolsonarismo está em queda. Qual é a reação possível a partir dessa visão do controle que ele tem, pelo menos do comando do Exército, do armamento que ele fez com os CACs, mais de 1 milhão de armas registradas no Brasil, em torno de 30% da população está armada. Qual o planejamento e qual as possibilidades de acontecer isso? Já está em burburinho, ou ele já disse em entrevista no SBT, que ele está organizando um próximo 7 de setembro e que dessa vez ele espera da população o que ele pode fazer. Ele incita o golpe, ele chama a população ao golpe, mas eu quero frisar que não é os 100% da população que ele está chamando. Ele está chamando os seus
seguidores e seus acompanhantes. Os 30% que ele armou, que liberou arma, que tem munição, que tem arma, tudinho, são essas pessoas que ele está convocando. Quando essas pessoas começarem, ele põe o exército na rua em nome da ordem, em nome do progresso e vai com certeza colocar isso a culpa nas esquerdas. É essa a perspectiva que a gente vê do lado autoritário, digamos, desse governo. A melhor das possibilidades é que o mundo democrático, que as pessoas preocupadas com esse cenário se levantem e comecem a se articular. A sociedade civil organizada precisa se articular. Os partidos políticos, os sindicatos, as organizações não governamentais precisam se organizar e dizer que não aceita a volta à ditadura, que não aceita esse retrocesso democrático. É isso que nós aguardamos e para isso também que os partidos políticos mais enraizados na democracia precisam lutar. Mas também tem uma coisa que pode acontecer de esvaziar o poder do Bolsonaro. À medida que ele cai na pesquisa, essa base parlamentar que se organiza a partir do orçamento secreto tende a abandoná-lo, porque o dinheiro só não é suficiente para eleger. Porque aquele provérbio, aquele ditado popular que diz que diga-me com quem andas e te direi quem és, vale muito na política. E o eleitor está calejado. O eleitor, nessa eleição, o eleitor vai votar pela sua alimentação, pelo seu salário, pela sua qualidade de vida. Grande parte do eleitorado vai abandonar essa pauta de costumes, vai abandonar essa história de que está em risco a sua liberdade, o direito ao aborto, as questões de gênero, todo esse discurso conservador não vai influenciar tanto quanto influenciou na eleição passada. Essa eleição vai ser daqueles que têm experiência, vai ser daqueles que já demonstraram capacidade. O eleitor não está vendo o que é que vai... se o cara foi denunciado por corrupção ou não, porque entendeu que esse é um jogo político. Depende de quem está no poder para você ser chamado de corrupto, de ladrão ou não. Não quero dizer com isso que não há erros na administração pública e que todos lá são iguais e que são trigo limpo, como diria. Mas essa vai ser uma eleição de quem já prestou serviço, de quem já olhou para o povo, de quem se elegeu, voltou, cumprimentou, transitou entre as pessoas que já prestou serviço. Eu não tenho dúvida que o eleitor vai votar dessa vez pela experiência. Dessa vez, a bandeira da renovação não vai funcionar tanto assim. Tá certo, minha amiga? Quero falar rapidamente sobre a questão das federações. Esse ano tem a novidade de 3 federações, a do PT, PCdoB, PV, a Rede e o PSOL, e o PSDB e o Cidadania. O que é que diferencia uma federação de uma coligação? Vou falar primeiro das coligações, que vocês se lembram, está mais na memória de vocês. As coligações eram o seguinte: eu tinha um partido, você tinha um outro partido, você tinha 5 bons candidatos e eu tinha outros 5 bons candidatos. Nessa eleição agora, eu preciso de 9 candidatos a deputados federais e 25 a estaduais. A gente juntava os meus melhores candidatos, os seus melhores candidatos, fazíamos uma chapa e ela aumentava, ao invés de você lançar 24 vagas, que é, por exemplo, no nosso caso aqui da Assembleia Legislativa, e 8 para federal, eu lançava 1,5 vezes o número de vagas. Ou seja, ao invés de 34, eu lançaria 36 candidatos, nós dois reuníamos os nossos melhores quadros e lançávamos 36, e para federal nós lançaríamos 16 candidatos. Observada aí a regra dos 30% a 70% nas questões de gênero que tinham que ser contempladas, a relação 70-30. Portanto, essa era uma coligação. Ela funcionava do período da convenção, se a convenção começa nesse ano a partir de 20 de julho a 5 de agosto, a partir do instante que eu celebrasse a coligação,
que o tribunal reconhecesse e registrasse esse documento até o final da eleição. Quando terminava a eleição, acabava o meu compromisso com você, do meu partido com o seu, e cada um tocava a sua vida. O fundo partidário, o dinheiro do partido, as obrigações internas, todas essas cessavam, não tinha nada. Eu continuava com o meu partido, você com o seu, e a gente vivia feliz. O que muda para as federações? Muda o seguinte, a federação, você tem um partido, eu tenho um partido. Nesse ano, nós vamos disputar com 9 vagas para federal, 25 para estadual. Você indica proporcionalmente ao seu tamanho, pelo menos é isso que foi celebrado na coligação da maior federação nessa expectativa, PT, PCdoB e PV, de acordo com o seu tamanho, porque isso é um acordo que os partidos fazem, como que eles vão se reunir, como eles vão se representar, certo? De acordo com o seu tamanho, você indica proporcionalmente o número de candidatos, de acordo com as condições, guardadas as devidas proporções na questão de gênero 70-30, mas eu não aumento o número de vagas a ser disputado, eu continuo com 9. Portanto, se nós nunca disputamos a eleição, nós podemos chegar à conclusão que eu indico metade e você metade. Eu divido as questões de gênero, se nós formos optar na regra 70-30, aquilo que couber, né, nas questões de gênero, você metade e eu metade. Das 25 vagas, a mesma coisa, a gente divide de acordo com o nosso entendimento, não aumenta mais o número. E a outra coisa que é muito mais importante e que leva os partidos a fugirem da federação é que essa união ela dura os próximos 4 anos. Passa inclusive pela eleição de prefeito. Os partidos vão ter que entrar para dentro, vão ter que debater e discutir muito para entrar num acordo para lançar candidatos a prefeitos de acordo, vão ter que debater muito para lançar chapa de vereadores de acordo e só podem desfazer essa federação próximo da outra eleição presidencial, certo? Essa é a diferença básica da federação para a coligação. Quero fazer um convite novamente para você mandar no comentário, no meu direct, qual o assunto que você quer debater, o que você quer saber para a gente responder aqui na nossa live. Quero mais uma vez agradecer a presença de vocês, dizendo que esse vídeo vai ficar hospedado no Instagram, mas nós vamos mandá-lo também para o YouTube, você pode pesquisar e ouvir tudo lá, tá certo? Me siga nas redes sociais, não se esqueça de me seguir aqui no Instagram e de depois se inscrever no canal do YouTube, acionando o sininho, tá certo? Um beijo no coração, até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.